beleza? David aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do Chief of Design, mais um na mesa do chefe, é o primeiro de 2019, e especial porque eu aqui estou entrevistando o Marcelo Kimura, um designer aí que tem um conteúdo muito bacana, ele tem canal no YouTube, produz conteúdo aqui na internet, e eu chamei ele para trocar uma ideia, para a gente conversar sobre a área e para você conhecer um pouquinho sobre esse grande profissional. Marcelo, tudo bom? Tudo beleza? E aí, como é que tá? Tudo jóia. Cara, fala um pouquinho para mim da sua história aí. Por que que você entrou com design? Por que que você não foi fazer medicina? Por que que você foi seguiu por essa área, cara? A gente vê japonês, né? Japonês, você vê bastante coisa de medicina, né, É cara? verdade. Japonês gosta é medicina ou é engenharia? Mas, cara, eu queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui. Tudo que é coisa colaborativa, eu tô no meio, eu tento, assim, participar de tudo que eu posso para levar um pouquinho mais de informação, conteúdo ou mesmo inspiração, né, para quem está começando. Eu sempre tenho a filosofia de que eu quero fazer coisas para pessoas que eu gostaria que tivessem feito por mim quando eu comecei, né, que há muito tempo atrás não tinha tanto conteúdo, né, a gente vê há É, 10, 15 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de conteúdo sobre design que a gente tem hoje na internet. E isso até é interessante porque tem um pouco a ver com a minha trajetória, né, como designer. Eu comecei a trabalhar com design, né, como designer há, sei lá, deixa eu fazer as contas, uns 13 anos, 13, 14 anos atrás. E foi muito por acaso, né? Eu não cheguei um dia e falou, poxa, eu assisti um documentário, assisti uma palestra sobre design e agora eu quero ser designer. Eu nem sabia o que era design quando eu comecei. Então, eu comecei a mexer nos softwares gráficos antes de saber o que era design, que eu acho que é o que acontece com todo mundo, né? A é, gente começa a aprender a mexer no Photoshop, ali no Corel ou no Illustrator, e depois vai entender o que é design, né? Mas eu acho que o design ele entrou muito antes ainda, assim, porque eu era sempre o cara que gostava de fazer mais a capa do trabalho do que o trabalho em si. sim. Então eu era sempre chamado para fazer dupla, né, na escola, assim, quando tinha que fazer um mapa, quando tinha que fazer uma capa, quando tinha que fazer algo que fosse gráfico, né? E naquela época não tinha, eram poucas pessoas que tinham computadores para você imprimir a Sim. capa e tal. Então você tinha que fazer tudo na mão e aí eu ia lá, e eu sempre tive esse capricho, né, de fazer as letras, eu nem sabia o que era tipografia, nem sabia que isso existia, Já fazer aquele mas lettering sempre nas capas, né? Tipo, trabalho de isso. geografia. Cara, eu vou confessar que eu nunca fui bom em lettering, mas eu fazia letra mesmo, não deixa de ser lettering, né? É, Mas eu tentava imitar as letras que eu via assim em capas de revista, capa de livro, que eram umas fontes mais ou menos isso mesmo. serif, né? E aí eu tentava reproduzir aquilo, né? Que geralmente era feita por uma máquina, por um computador, né? Tentava fazer ali na régua e tal. E era um problema centralizar essas coisas. Eu sempre precisava pensar dessa forma, de deixar o layout. Eu nem sabia o que era um layout na época, mas enfim. Só que aí eu acabei me distanciando um pouco dessa parte, né, gráfica. Nunca deixei de pensar em design ou em desenho em si, apesar de serem coisas diferentes, mas eu gostava muito de desenhar também. Nunca fui um bom desenhista, mas enfim. E aí eu fui trabalhar com música, trabalhei como músico um bom tempo. E, e aí, trabalhando com música, paralelo a isso, eu gostava de trabalhar, de mexer com imagens no computador. Eu ganhei um computador, acho que eu tinha uns 16 anos já, e eu lembro que veio instalado o CorelDRAW nele. Sim. CorelDRAW 11, aliás. E aí eu olhei aquele programa e falei, pô, para que serve isso aqui, né? Eu ficava mexendo no computador. E aí, na hora que eu abri, eu não sabia mexer, não sabia para que servia, mas depois eu, tutoriais na internet, fui inventar para fazer desenho. Eu comecei a fazer meus desenhos e abri um Fotolog para colocar esses desenhos nesse Fotolog. E aí começou a ter bastante acesso na época, e algumas pessoas da minha cidade acabaram me descobrindo. E aí eu lembro que eu estava no mercado com a minha mãe no dia, e o dono de uma agência, uma pequena agência lá da minha cidade, que também era pequena,
falou assim para mim, poxa, você não tem interesse de trabalhar na agência, criando peças e tal, né, para publicidade? E eu falei, cara, eu só sei fazer desenho assim, né, e tal, poucas coisas. Ele falou, pô, vai lá fazer um teste. E aí eu cheguei lá, levei alguns trabalhos no CD-ROM, pra ter uma ideia. Ele botou o CD lá, viu algumas coisas que eu tinha feito e falou, pô, entra aí e tal, e começa. Aí eu comecei a fazer anúncios para jornal, sem saber o que era design ainda. Não sabia que aquilo era design, não sabia que aquilo tinha uma função, o que aquilo era. Eu simplesmente ia lá, colocava uma imagem, pegava uma ferramenta de texto, escrevia alguma coisa, né? E aí, quando eu descobri o que era o design mesmo, quando eu fui me informando através de livros, porque naquela época havia pouco conteúdo, eu fui me apaixonando mais por design e eu fui evoluindo, né? Como eu sou autodidata, eu acabei tendo uma curva de aprendizado muito grande, ou seja, muito extensa, no sentido de que eu demorei muito para aprender coisas que muita gente que estudou, fez uma faculdade, aprendeu de forma natural, assim, estudando na faculdade. E até que cheguei ao ponto que eu tô aqui. Então eu trabalhei numa agência e ficava lá fazendo anúncios e tal. Tem até um vídeo meu no YouTube onde eu falo, eu mostro, né, esses trabalhos, as primeiras artes, a gente chamava tudo de arte isso aí, né? Às vezes algum cliente ligava e falava assim, pô, Marcelo, preciso de uma arte aqui para o cartão de visita, eu preciso de uma arte para um jornal. Eu não sei se você chegou até essa experiência, pessoas, você chegou a ouvir esse termo arte. Na verdade, o nome que eu utilizo é por causa disso, cara. David Art, que é o nome da minha empresa, é porque o pessoal falava que eu era o garoto da arte. Era É desse uma das jeito mesmo. histórias. É uma das histórias. Então, É bem isso mesmo, cara. E eu acostumei tanto com esse termo que é difícil para mim. Então hoje, às vezes eu tô trabalhando aqui, alguém me pede alguma coisa e fala assim, pô, espera um pouquinho, eu tô fazendo uma arte para um banner. sim, E aí, mesmo a gente sabendo que arte e design são coisas diferentes, isso poluiu, né, sim. a, a, meu aprendizado aí e tal. E aí fui fazendo e tal, depois saí dessa agência, fui trabalhar na minha empresa, num e-commerce, e aí eu já comecei a trabalhar no ambiente online, né? Então foi uma mudança radical, que antes eu estava só no offline, fazendo impresso, peças publicitárias, e aí entrei para o mercado online, né? Fazendo e-commerce, experiência do usuário, banner, e-mail marketing, todo esse universo. E aí saí para trabalhar exclusivamente com identidade visual, né? Vez ou outra eu faço algumas outras coisas que estão envolvidas, às vezes faço o layout para site, né? Isso acontece de fazer um e-mail marketing para um cliente ou outro. Isso eu faço muito ainda, assim, mas hoje, assim, o carro-chefe, 80% aqui, é identidade visual. E você trabalha, então, para você mesmo, como freelancer e só com identidade visual, ou pelo menos o foco é em identidade visual. Exatamente. O foco é identidade visual hoje, né? Tudo que eu faço, eu me apresento como um especialista em identidade visual, né? Que é o que eu venho estudando há alguns anos, até hoje, uma coisa que nunca dá para parar de estudar. Sim. Mas hoje é o carro-chefe aqui, é como eu quero ficar conhecido, entendeu? Como Sim. designer de identidade visual. E como que você capta clientes ou como os clientes chegam até você de identidade visual? Isso é interessante falar sobre isso, porque é aquela coisa, quando a gente começa e eu saí da empresa sem a network, né, sem contatos fora aqui do mundo, porque assim, eu moro em Douradina, né, aqui tem 6 mil habitantes. No Paraná, É né? uma cidade muito pequena, no Paraná, isso, interior do Paraná. Então, poxa, eu já saí já sabendo que eu não ia conseguir cliente aqui. Ou se conseguisse, era o tipo de cliente que eu não ia conseguir pagar minhas contas, né? Minha esposa estava grávida na época, eu falei, pô, é, o trabalho do designer, muitas vezes, ele é desvalorizado em cidades grandes. Imagine cidade pequena, onde há essa falta de informação sobre o que é o design, sobre o valor dele. Então, eu acabei pensando, poxa, se eu tenho internet, vou usar a internet a meu favor. Então, como que eu comecei a captar cliente? Criando conteúdo, Hum. né? Inicialmente, eu comecei a criar conteúdo para o Facebook, né? Eu lembro que até um dos primeiros textos que eu escrevi no Facebook foi
você deve contratar uma agência ou um freelancer. E aí falando os pontos positivos e negativos de cada um. E aí eu comecei a atrair empreendedores, óbvio, para a minha página, mas eu comecei a atrair muito designer também, o que me deu uma certa autoridade. Então hoje fala assim, Marcela, pô, você liga para cliente, você manda e-mail para cliente, como você se relaciona? Não, é totalmente inbound, cara, é totalmente os clientes que me procuram por eu ter trabalhado muito na produção de conteúdo, né? Isso me ajudou bastante a ter autoridade e a ter clientes. Então hoje, assim, é o que eu até recomendo para designers que moram no interior, que não tem que estar saindo do emprego sem um network, sem conhecer pessoas influentes, né, que está começando sozinho, sem nada. Eu acho a criação de conteúdo um bom caminho, uma boa estratégia. E, bom, você deve saber, né, que você cria conteúdo também. Isso atrai muitas pessoas, tanto interessadas no seu conteúdo, quanto pessoas interessadas em te contratar. Realmente, para mim também funciona muito bem, cara. Criar conteúdo mudou totalmente a minha perspectiva, assim, de carreira, de trabalho, depois que eu comecei a criar. Não é fácil, né? Não, Não. não é algo que não dê trabalho, etc. Você não deve levar a sério, assim, mas realmente pode render muitos frutos. Isso, o conteúdo te vende. Então, às vezes, muitas pessoas, eu vejo designers, isso é um erro também, né? O designer, ele estuda muito sobre design e pouco sobre o mercado, pouco sobre vendas. Porque designer, ele gosta de design, ele gosta de vender. E isso é até um erro, acho que todo designer, qualquer profissional autônomo, seja um arquiteto, um fotógrafo, um advogado, ele tem que entender um pouquinho de marketing, até de venda, para fechar uma negociação ali, né, se você é um profissional independente. É, e geralmente isso é muito forte hoje, essa cultura que o designer ele deve se aprender só designer, ele não precisa aprender a se vender. Ele vai colocar um portfólio, vai fazer um site no Behance e vai começar a pegar contrato com grandes agências. O caminho entre você colocar o seu portfólio até as grandes agências te contratarem é muito grande. Eu mesmo nunca fui contratado por uma grande agência, no entanto, eu consigo sobreviver bem do design porque eu mudei o foco, né? Eu não anuncio só no Behance, mas crio conteúdo para outras plataformas que são as redes sociais. Então, se você não gosta de vender, quando você cria conteúdo, você está já criando essa estratégia de venda, né? É o que eu sempre falo para os clientes, é o que eu sempre falo para os designers que me seguem. Você já está fazendo o seu marketing digital. E como você falou, às vezes a gente foca no Behance, que é uma rede social voltada para criativos, para designers, mas que talvez o seu público que vai adquirir o produto não esteja lá, né? Então é bom diversificar, que nem você falou. O caminho do Behance eu acho que ele é maior, assim, se você não veio de uma grande agência, você não é conhecido, você vai colocar seu Behance seu portfólio no Behance, e vai ficar as moscas lá por muito tempo. Eu sei porque eu fiz isso, né? No começo eu coloquei meu portfólio no Behance e fiquei esperando o cliente. Falei, pô, vai vir. Eu não sabia direito como funcionava a plataforma. E eu tentei crescer a minha presença no Behance, comentando outros designers e pedindo apoio e tal. Mas esse processo começou a ficar muito lento. Se passaram meses assim, não tinha resultado no Behance, né? E depois de um tempo eu comecei a criar conteúdo e aí, digamos assim, todos os meus pontos de contato começaram a crescer, né? Inclusive, pessoas que me conhecem hoje no Instagram ou no Facebook acabam parando no meu Behance, mas o Behance não é meu ponto principal. Em todo caso, eu sempre gosto de frisar que o Behance é importante, né? É importante você ter um site, um Behance, uma rede social, né? Um Facebook, um Instagram, tá em todos os pontos de contato, mesmo que você não seja tão presente em todos. Sim. E você falou no começo, cara, uma questão que você é autodidata e você falou que você deu a entender que você não tem faculdade, né? Não tem curso superior. Isso. Mesmo assim, você conseguiu autoridade, e até eu comentei com você antes da live, né, que teve um aluno meu aqui do curso, o Design Pro, que fez o seu também, falou, pô, faz uma entrevista com o Marcelo. Quando tem perguntas, o pessoal fala assim, identidade visual, Marcelo Kimura, que não sei o quê. Então, você conseguiu, mesmo não tendo um curso superior, e que às vezes pode rolar alguma divergência aí, o pessoal pode questionar isso.
O que que você acha sobre essa questão do curso superior? Você não fez porque você não quis? Foi uma opção mesmo? Ou você acha que não, sei lá, não tem importância? Qual que é a sua opinião sobre isso? Precisa ter ou não precisa ter para conseguir atuar? Tá, bom, vamos lá por partes. Se Vamos lá. precisa ter ou não para poder atuar, Sim, bom, eu tô aqui a prova de que é possível você atuar como designer sem você ter uma faculdade, né? Eu conheço vários outros designers muito talentosos que sobrevivem do design muito bem e também não fizeram curso superior. Porém, o que eu sempre falo é que o caminho para você chegar entre você, aqui você não sabe nada e aqui você é um bom designer, é muito maior quando você é autodidata. Então a faculdade, eu acredito eu, porque eu nunca fiz, ela é curta, quando você frequenta uma boa faculdade, né? sim, Porque há faculdades e faculdades, né? Há cursos, isso não só em design, mas eu acredito que em todas as outras profissões, vão ter faculdades boas e vão ter faculdades ruins. sim. Independente se é boa ou ruim, você está ali inserido ali no meio, aprendendo a teoria, você já vai estar ali na frente do autodidata, né? Por que que eu não fiz faculdade, então, sabendo que é importante? Porque, como eu disse no começo, eu moro no interior e tal, eu comecei ali meio por acaso, eu nem sabia o que era design, eu nem sabia que isso era uma profissão, que existia uma faculdade para isso, pra você ter uma Sim. ideia. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, poxa, existe um curso superior para você mexer no CorelDRAW aqui no Photoshop, cara, eu não sabia. Na verdade, não era um curso para você mexer nos programas, era um curso para você entender a teoria do design, né? Como funciona o design em si. E foi por isso que eu não fiz, por falta de informação. E quando eu descobri o que era a faculdade de design que existia, era muito longe. Eu ia ter que estudar período integral, que era integral, né, na época. E eu ia ter que sair da casa dos meus pais, não ia poder trabalhar, eu ia depender dos meus pais. E meus pais, que eles não tinham condição financeira na época, né, de me manter para eu fazer uma faculdade. É, e vários outros probleminhas assim, cara. Eu encontrei várias objeções aí no caminho que, infelizmente, não me permitiram que eu estudasse. Mas as pessoas perguntam, Marcelo, tipo assim, eu tenho condições de fazer faculdade, eu tenho tempo para fazer faculdade, eu tenho dinheiro, tenho tudo para fazer faculdade. Faço ou não faço? Pô, faz, meu. Faz. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Você vai aprender muita coisa, sim. Se a faculdade é boa ou não, ainda assim você vai aprender, você vai ter contato com outras pessoas que estão fazendo, que estão pensando no mesmo assunto ali, estão, né, na mesma trajetória que você. Então, assim, resumindo, é impossível trabalhar com design sem faculdade? Claro que não, né? Eu conheço várias pessoas que atuam. Se você tem condições de fazer e você está em dúvida se faz ou não faz, pô, faz, cara, porque conhecimento é uma coisa que você vai acumulando e vai te acrescentando, né? Sim. Na verdade, eu tenho um vídeo recente que eu gravei no canal sobre esse tema, cara, que eu falo basicamente o que você comentou aí, respondeu. No vídeo eu até ia utilizar você como exemplo, mas na hora que eu tava gravando eu esqueci seu nome. Eu falei, é Marcelo, eu lembrava não lembrava eu falava, é Marcelo Nakata, não sei, eu falei, caramba, é japonês, mano. Aí eu acabei cortando a parte lá, mas realmente eu acho que é isso daí. Pode ser algo vinha somar, mas está longe de ser a solução definitiva para os problemas, né? Tipo, vou fazer faculdade, Sim, já vou sim. ser um baita profissional. E você ia falar alguma coisa? Não, eu só acrescentar isso que você falou é Sim, interessante, né? As pessoas muitas vezes acham que, pô, terminei faculdade e agora, pô, vou pro mercado e vou ser um designer foda. Cara, a dificuldade para você se consolidar como um designer é, que as pessoas confiem, que as pessoas queiram contratar, é a mesma de alguém formado e não formado. Você vai trilhar a mesma trajetória, né? Fazer o mesmo caminho. A diferença é que se você tem um diploma ali, você é formado, você tem um pouco mais de autoridade, né? Você já começa com um pouco mais de autoridade de alguém que não tem. E se você estiver procurando um emprego, tá? É essencial. Para mim, né, no meu ponto de vista, hoje as vagas de emprego para designers, a maioria exigem, né, o diploma. Embora hoje grandes empresas como a Apple, o Google, entre outras empresas aí, eu lembro que foi divulgada que mais de 20 empresas dessas grandes empresas já estão contratando profissionais sem exigir um diploma de curso superior.
Então a gente vê que o mundo está mudando, né? Hoje está sendo mais importante o que você faz do que o que você fala que faz. Então, há uma mudança aí no mercado como um todo, mas, resumindo aí, como eu Sim. disse, é melhor você ter do que não ter. Show de bola. E se você quiser saber mais sobre esse vídeo aí, eu vou deixar na descrição esse vídeo que eu comentei agora há pouco. E, o Marcelo, sobre você trabalhar como freelancer, né? Ou pode classificar assim, ou como, sei lá, Sim, sim. pode. A gente fala freelancer, né? Eu sou um É, profissional independente, mas a gente sim. conhece como freelancer, né? Vamos falar freelancer É. aí. E aí sempre tem aquela questão do, entre aspas, sobrinho que cobra mais barato e etc. Como que você vê essa relação aí? Tipo, de você, por exemplo, você que é um profissional que já é reconhecido e cobra X por um valor, por um projeto, e aí vem um cara que tenta fazer um projeto semelhante e cobra menos 10x. Uhum. Muita gente. Isso é uma pergunta que eu recebo muito, né? O pessoal fala assim, Marcelo, como que você lida com esses profissionais que cobram baratinho, ali, R$ 50, R$ 100 no logotipo? Sim, Eu falo, pô, não lido. Pra mim, não faz diferença, assim. Eles estão atendendo um tipo de público diferente, que precisa desse tipo de serviço também, sim. né? Imagina se a gente vivesse num mundo em que a gente estivesse, sei lá, só, não sei, vamos pegar um exemplo aí, só McDonald's, ou sei lá, só, vamos falar de uma marca que vende um hambúrguer caro, Madeiro, um hambúrguer do Madeiro é Pô, R$ 50, não fala isso né? daí, cara. Madeira é muito bom. Nossa, eu comi sábado agora o de cordeiro. Puta, mano, é muito bom. Não, mas não, esquece. Continue. Vamos focar no assunto aqui. É, Realmente, o Madeira ele tem esse valor agregado, né? sim. Vamos fazer propaganda do Madeira que ele não está pagando. Não sei para você, está pagando patrocínio para Não, você, não tá porque se pagando. tiver. Não, mas pode ir lá, ele é caro mesmo, mas é bom. O cordeiro lá dos caras é bom. Não sei o que eles fazem lá, mas é bom. Sim, sim. Eu entendo que as pessoas. Eu comi uma vez faz muitos anos É, e eu acho. Assim, hoje, eu sou meio pão duro também, né, cara? Talvez se me falarem, pô, Marcelo, tem um software, ou uma fonte, alguma coisa assim, eu até compro e acho barato, mas comida, dependendo do valor, eu já não sou de é, pagar muito caro, não. Eu tento economizar nessa parte sim, aí. Mas assim, vamos usar o Madeira como exemplo aqui, que eu acho que cabe bem, assim. sim, O Madeira atinge um público, né, um certo público aí que, que tem uma condição financeira diferente da sim. pessoa que vai lá comer o dogão de R$ 5. Imagine se a gente só tivesse Madeiro no mundo, né, cara? Pô, só existe uma empresa que vende hambúrguer, que vende aí sanduíche no mundo, que é o Madeiro. Não dá, né? Então acho que o mercado ele exige essa variedade de preços e de qualidade. Claro que a pessoa que está pagando R$ 50 no logotipo, ela não vai estar esperando um trabalho fenomenal. Talvez o cara tá até pegando de banco de imagens, ou de um Sim. Free da vida e vendendo para essa pessoa. Mas essa pessoa que paga R$ 50, ela não tá nem aí. Tem o público que quer pagar R$ 50 e que é uma coisa É, maravilhosa. Mas esse é um outro público à parte. Eu acredito que, né, a pessoa que está pagando um valor baratinho ali, eu não acho que ela pô, prostitui o mercado e nem nada do tipo. O que me preocupa é alguém que tem, por exemplo, a mesma qualidade que eu, ou ou uma qualidade superior à minha, cobrando muito mais barato que eu. Aí é uma coisa para a gente pensar. Aí talvez eu não digo que ele está prejudicando o mercado, eu acho que ele só está prejudicando a si mesmo, mas é uma coisa que tem que olhar aí que talvez poderia ser assim, poderia estar me incomodando um pouco mais. Mas sim, mesmo assim, eu não acho que cada um é cada um, tá? Cada profissional, a gente trabalha para conquistar nosso espaço e depois que esse espaço está conquistado, ninguém te tira da gente. Então, assim, e tem uma outra questão também, eu acho que todo mundo tem um começo, né? sim, Eu não comecei cobrando o valor que eu cobro hoje. Eu comecei cobrando um valor muito abaixo do que eu gostaria, né? A única diferença é que depois que eu fui trabalhando para melhorar a minha qualidade, para eu entregar um produto melhor, para cobrar mais, né?
Agora, tem designers que cobram R$ 50, R$ 100 há muitos anos, desde que começaram, eles não conseguem evoluir. Então, acho que isso que a galera tem que ficar atenta. Pô, você tá cobrando R$ 50, R$ 100 aí faz 5 anos, se tiver bom para você, ok. Eu acho que, né, pô, o cara pega ali um logotipo, sei lá, o Aí cara vai ter que faz um ver logotipo. quantidade, né? E exatamente, vai ter que É. ganhar na quantidade. Mas se funciona, eu não tenho nada contra. Eu acho que o design, ele não pode ter essa coisa elitizada de, pô, só o cara que é foda, que tem um processo massa, que tá ali, que pode estar no mercado. Esses caras aí que faz logotipo aí ruim, não pode estar no mercado, não. Pô, eu não tenho dessa, eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem o direito de começar de baixo também. E mesmo que querem continuar trabalhando e tem um formato de trabalho assim de logoteria, né? De É. assim, pô, pega um logo por hora e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E se tá bom para ele, se funciona, beleza também, né? A gente tá aí para diversificar o mercado. Eu acho que o pessoal esquece, né, duas coisas. Primeiro, que você falou da experiência aí de serviço e do tipo de serviço. Por exemplo, você pode assistir algum filme, saiu agora da Capitã Marvel, né? Você pode assistir no cinema normal, você pode assistir no The Box, que a cadeira mexe, sei lá, e você pode assistir na poltroninha de boa lá com os pés esticados. Você vai pagar mais se quiser mais conforto. É parecido, né? E a outra coisa também, que eu acho que o pessoal esquece que do começo, né? Todo mundo, que nem você estava relatando aí, e eu já entrevistei bastante pessoas, e eu mesmo, a maioria começa, cara, tipo sobrinho mesmo, começa fazendo ali, e depois que vai, é isso que eu quero, é isso que eu tenho que melhorar, é isso que eu vou estudar. Então talvez o pessoal viaje um pouco, né? Ou esqueça das origens. Cara, e muita gente, isso é uma ilusão, sabe? Qualquer profissão, você vai começar de baixo. Eu não sei por que algumas pessoas, alguns designers acham que, pô, você vai começar já, pô, você vai ter que já seguir a tabela da Degraph já, não sei o quê. Na própria tabela da Degraph tá lá, pô, se você estiver começando, você dá desconto. É. Então, as pessoas têm muito dessa, porque, pô, eu até uso como exemplo, cara, uma vez o meu filho, quando meu filho nasceu, eu fiquei um tempo, fiquei uns 2 ou 3 dias lá no hospital, né, e depois ele teve que fazer cirurgia, a gente fica observando bastante essa rotina do hospital, Sim. e o designer, ele é metido a besta, né, cara? É. Muito designer, eu vejo ele, pô, cara, tem um engenheiro lá, ele já começa já ganhando 10 mil por mês, o médico começa ganhando 20 mil, não sei o quê. Meu, eu vi muita gente nesses dias que eu fiquei lá e fiquei reparando nisso, muito médico saindo lá de carrinho popular, sabe? Que você vê que é moleque novo ainda, pô, saindo lá sabe, de tênis no pé, sabe, enfrentando uma realidade. E eles pagaram muito mais para estudar, né? Eles gastaram muito mais da energia dele, pô, passar em medicina, estudar em medicina e depois, né, E você a fazer todo o estágio. responsabilidade também, né? Não E a tirando a importância do design, mas a responsabilidade, né? Claro, exatamente. E eles lá, cara, pô, trabalhando lá, ralando, suando. E por que que o designer, ele acha que, pô, a gente tem que começar já ganhando super bem e tal, e ficar criticando o cara que tá ali embaixo, fazendo dele, né, fazendo os corre dele ali para conseguir aumentar o faturamento ou a qualidade do trabalho dele. Então, há muito preciosismo, talvez, de muita gente em relação a isso. Eu acho que a gente tem que olhar e ser também um pouco mais solidário com quem está começando. Eu compreendo muito quem está começando, eu comecei também, e o começo não é fácil, ele é muito É. difícil. E muitas vezes a gente vai ter que. Porque, por exemplo, quando você constrói autoridade, você constrói seu nome, né? As pessoas já confiam em você, ok, você vai cobrar de acordo com a, a, a A sua como posso dizer, reputação, né? a sua reputação, a reputação que você conquistou. Mas É. quando você começa, você não tem reputação, pô, vai ter que ser o preço. Não vai ter jeito, cara. O primeiro projeto não vai ter que ser preço, às vezes você vai ter que fazer até de graça, entendeu? E é o que acontece muitas vezes em várias profissões. Às vezes o cara é advogado e ele vai pegar uns casos ali muito difíceis e muito ruins de que ninguém quer, sabe? Para ele ali fazer, ali ralar e tal. E jornalista É.
fotógrafo e médico e engenheiro. Não tem, gente. O começo é difícil, sim. E, cara, você falou teve uma parte aí, a gente estava conversando, você falou sobre o processo criativo. Como que teria como contar um pouquinho sobre o processo aí? Então, tipo, você pega um projeto, qual que é tem uma metodologia que você segue, que você se inspirou, ou como que funciona? Sim, sim. Eu sigo muito uma metodologia, tá? É o que eu ensino no curso e tal. Ele tem uma certa ordem, mas o pensamento, a criação, nem sempre nem sempre vem em forma linear. Sim. Então, às vezes, as etapas, mesmo você sabendo elas de forma bem definidas, elas se misturam, né? E às vezes a gente fala, pô, processo criativo. Ok, a gente que é designer, a gente tem que ter um pouco de criatividade, sim. Temos que ser pessoas criativas, trabalhamos no mercado criativo, mas o meu processo criativo, e eu acredito que de muitos designers, ele é mais razão do que emoção, né? Ele é mais informação do que criatividade. Então, ali, se eu deixar para ter criatividade, se decidir tudo pela criatividade, porra, eu vou demorar mais para criar um projeto e eu vou também ter uma liberdade de criação tão grande que acaba não saindo nada. É. Então, assim, o meu processo começa com o processo de todo designer, que é no briefing. E ali eu coleto várias informações que eu acredito que sejam importantes, né, para o processo. Depois eu passo para o mood board, que são um painel de imagens ali, também muito conhecido aí no meio criativo. Passo para o meu cliente, recolho informação, tenho toda uma troca, toda uma conversa com o cliente para atender não só ele, não agradar não só ele como pessoa, né, ele se sentir bem com aquele projeto, mas também estudar o público-alvo dele. Então, nessa coleta de informações, é muito importante, e eu considero isso muito importante, saber para quem essa marca está sendo feita. E aí, criar filtros para isso, né? Por exemplo, assim, pô, a marca, esse projeto está sendo feito para pessoas idosas. Legal. Vou usar, sei lá, uma serifa que combina bem ali, né, com pessoas mais velhas e tal. Mas essas pessoas velhas são, sei lá, são velhinhos que andam de Harley Davidson, por exemplo. Sim. É um projeto de vender de jaquetas para motoqueiros que tem esses 50, 60 anos. Aí eu vou usar uma serifa, por exemplo? Já não vou. Aí eu já não estou usando a criatividade, eu estou usando uma estratégia, né? Eu estou usando o Sim. meu conhecimento aplicado nessa filtragem que eu faço, né? Cores, por exemplo, né? Pô, às vezes é um projeto para uma criança, para crianças, por exemplo, né? Pô, vou usar super colorido. É a primeira coisa que talvez a gente pense, pô, se eu for deixar minha criatividade solta aqui, eu vou fazer um projeto colorido, aí criança, cor. Mas tá, quem compra esses produtos dessa marca? São as crianças ou são os pais? Ou são as mães? É o pai ou é a mãe que compra? Se for as mães, será que a gente já não teria que usar uma cor, talvez cores mais para um tom pastel, por exemplo? Estou dando exemplos aqui, tá? Sim. É uma análise muito mais profunda que isso. Então, esse é o meu processo. Muito mais pautado em cima de informações, de filtros e de estratégia do que, propriamente dito, na criatividade. Então, ok, é um processo criativo, mas que tem toda uma estratégia, tem todo um pensamento lógico por trás. Sim. Show de bola, cara. Não é aquela, tipo, que a gente tá falando, né? Não é arte que, vou criar aqui e pronto, né? É Esse, baseado em pô, informação. é baseado em informação, né? Você vai pegar aquelas informações e criar o projeto em cima daquilo. Porque design, né, cara, ele precisa funcionar, ele precisa comunicar alguma coisa e sempre do outro lado tem alguém esperando um tipo de comunicação e você tem que atender, né, essa, essa comunicação que as pessoas estão esperando. Senão, o design não vai funcionar. Show. Cara, eu queria que você passasse aí algumas dicas, 3 dicas para quem está iniciando, para quem está vendo esse vídeo, para quem quer trabalhar com identidade visual. Quais dicas você daria aí para quem se inspira em você também aí que está vendo esse vídeo? Cara, uma dica que eu dou
assim, muito, as pessoas sempre me pedem, pô, Marcelo, por onde começo? Por onde eu começo e tal? Primeira coisa, aprende design. Aprende design, cara. Aprende os conceitos, como que funciona e principalmente como que a nossa mente enxerga as informações. Às vezes a gente está tão ali, pô, eu quero aprender Photoshop, eu quero aprender Illustrator e tal, mas a primeira coisa que você tem que aprender é como a percepção humana interpreta elementos visuais. Eu até achei interessante porque eu dei uma olhadinha ali no seu blog lá no Chief of Sim. Design e tem várias coisas introdutórias sobre tipografia, sobre Gestalt, sobre o básico ali do design. Então, aproveita aí, se você quiser até deixar uns links aí no vídeo aí, Ah, vou deixar. do seu blog. Sim. Deixa lá sobre tipografia. Meu, tem gente que acha que. Tem muita gente que chega para mim assim e fala, pô, Marcelo, dá uma olhada aí no meu trabalho aí, cara. Eu fiz um logotipo aí e tal. Eu falo, não, beleza, vou olhar. E eu pergunto, pô, por que você escolheu esse estilo tipográfico aqui? A pessoa às vezes não sabe nem o nome daquele estilo, entendeu? Se é um slab, se é um script, a pessoa não sabe, ela não estudou, ela não teve uma base ali, não sabe o que significa aquele estilo tipográfico, nem uma coisa que é importante, quando surgiu aquele estilo tipográfico? Por que a gente liga o fato da serifa trazer uma sensação de tradição, né, de uma coisa antiga, né, de antiguidades e tal, e sem serifa, aquelas mais modernas não trazem essa sensação de modernidade. Então, estudar esses parâmetros aí, entender o design em si, entender como funciona uma estrutura de um layout, né, como que você pode montar um grid para, né, antes de pegar no software, antes de pegar, de ir lá e fazer isso, tenta estudar o básico ali do design para você ter uma introdução legal. Para quando você chegar no software, chegar na, na, na prática, de fato, você já tem uma teoria. Então, essa é a minha primeira dica, né? Tem uma base forte de design antes de você querer seguir, né? O restante. E eu falo isso porque, assim, eu errei de não ter feito isso no começo. Eu fui o cara que começou mexendo em software. Né, e tive muita dificuldade depois de, às vezes fazia um trabalho e falava, pô, eu não sei por que esse trabalho não tá bom, É. mas sabia que não estava bom, porque eu não tinha recurso, não tinha bagagem visual e principalmente não tinha a teoria, né? Essa é a minha primeira dica. Então, antes de estudar identidade visual ou qualquer área que você vá seguir, tem a base do design. A outra dica para identidade visual, eu acho que foque somente nisso, tá? Porque identidade visual em si, ela já ocupa uma parte muito grande do seu workflow ali, né? Do seu trabalho. Então, só a identidade visual já é uma coisa complexa de você criar, difícil, você tem que tomar várias decisões durante o processo. Então, eu acho que foco é importante. E uma última dica seria. Você me pegou, cara. Eu não pensei em três dicas. Tenho duas. Bom, acho que a terceira dica eu acho que seria uma dica mais sobre estratégia de negócio do que do que o do design em si, que é criar conteúdo, que como eu já falei, né? Quando você cria conteúdo, você cria sua autoridade e você consegue se dar bem no mercado em curto espaço de tempo, né? A produção de conteúdo, o marketing digital em si, ela encurta o tempo que você leva para criar autoridade. Então, basicamente, é até um fluxo, né? Se a gente for pensar. Primeiro, estude a teoria do design, tem uma base forte do design, para depois passar para as ferramentas. Dois, tenha foco, tá? E depois que você tiver esses dois aí sim você parte para criar uma estratégia de marketing digital bacana, que eu acho que você vai se destacar bem no mercado aí, porque tem pouquíssimos designers fazendo isso. É, e tem poucos, assim, tem muita gente boa e às vezes essas pessoas boas elas acabam perdendo a oportunidade por causa disso, né? Justamente por não ter essa parte que não é técnica, não é do design em si, é mais do marketing, mais de Exato. empreendedorismo e estratégia, né? Exatamente. Cara, muito obrigado pela entrevista. Valeu, show de bola, gostei demais. Obrigado mesmo por ter aceitado. Agora, antes de finalizar, o espaço é seu. Passa seus links, fala o que você quiser aí, quiser divulgar, o espaço é seu. Bom, beleza, vamos lá. Primeiro, agradeço, né, a oportunidade.
Eu dei uma olhada no blog lá no TIFF. Aliás, eu já acompanhava o blog, mas como ultimamente eu fiquei muito. Eu não acompanho mais nada ultimamente, então. E gostei muito do conteúdo, né? Então, apesar de eu gostar muito de compartilhar informação e de estar ali fazendo colaborações com outros profissionais, eu sempre tenho esse critério de ver se a pessoa que está ali do outro lado também tem esse compromisso. O blog tem um compromisso bem legal. É, tem uma base introdutória bem legal que eu nunca vi em outro blog, né? Isso me faz ainda mais feliz de estar aqui. Obrigado, hein? Eu que agradeço aí pelo elogio. Valeu mesmo. Muito bom. Tem matérias ali fantásticas. Eu lembro que eu vi uma de tipografia uma vez, falando sobre estilos tipográficos, que, meu, eu não sei, eu tenho um livro gigante desse tamanho, assim, ó, sobre história da tipografia e tal, e você conseguiu resumir muita coisa ali em um post, em um blog, em poucas palavras, em Sim. páginas ali. Não é tão curto, não, mas é muito, muito mais simples do que você ler um livro grande, né? Sim. E, enfim. E meus espaços são, eu tenho as minhas redes sociais, no caso, Instagram, Facebook e o YouTube. É tudo Marcelo Kimura Design, tudo junto, tá? Você vai me encontrar muito fácil aí. Eu tenho o Behance também. Se você procurar por Marcelo Kimura lá, você vai achar também, tá? Eu tenho um curso de identidade visual que ele não está aberto no momento, tá? Ele sempre fecha, eu sempre fecho as vagas, deixo as inscrições abertas durante 5 dias e depois fecho. Então, no momento que você vai subir esse vídeo, provavelmente vai estar fechado, mas eu vou abrir em abril. É, então, é um curso bem direcionado para identidade visual, para quem quer se especializar no assunto. E é isso, cara. Acho que é bem fácil de me encontrar aí na internet aí hoje em dia. Valeu, cara. Obrigado. Ó, os links do Marcelo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você seguir e acompanhar o trabalho dele. Obrigado por ter assistido até agora. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você ficar sabendo quando tiver mais vídeo, quando tiver live, tá bom? E segue a gente nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, tem o blog Tifal Design para você adquirir conhecimento lá, tem o nosso trabalho, ajuda aí, gaúcho, tá bom? Vamos indo nessa, um forte abraço, até mais, até a próxima, fui!